Sejam bem-vindos ao canal Bruno Mais. Eu me chamo Bruno Jordão e hoje nós vamos dar sequência no tópico dicionário. Esse tópico foi iniciado semana passada, que foi a primeira parte, e depois da vinheta a gente vai falar sobre a segunda parte de dicionário. Roda a vinheta, produção. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade na aula de dicionário. Na semana passada a gente falou sobre dicionário, a parte um, e hoje é a parte 2. E como de costume, eu já deixei preparado o material para a aula de hoje. Deixa eu vir aqui para o cantinho. E deixei aqui dentro dessa pasta dicionário. Eu vou abrir aqui essa pasta. Então, aqui tem os dois arquivos, tanto da semana passada quanto de hoje. Lembrando que esse material ele vai estar disponível lá no meu GitHub. E para você ter acesso, é só você clicar no link aqui na descrição. Você vai ser levado lá para o meu GitHub. E lá você baixa esse material. E não só esse material, mas todos os materiais das aulas anteriores. Observe que esses arquivos eles estão na extensão do Jupyter Notebook. E se você ainda não tem o Jupyter Notebook instalado na sua máquina, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo explicando como é que você instala o Jupyter Notebook para você poder abrir esse arquivo. Então eu tenho aqui a minha pasta e dentro da minha pasta tem esses dois arquivos. O arquivo de hoje é o temporada 1, episódio 15. Como é que eu faço para abrir esse arquivo? Então aqui na pasta de dicionário eu venho aqui em cima, dou um clique aqui em cima e coloco um comando chamado cmd. O que esse comando faz? Ele abre o prompt de comando dentro daquela pasta. Se você observar aqui, ó, pasta dicionário, aqui está, dicionário. Eu estou dentro dessa pasta dicionário. E aqui dentro dessa pasta dicionário, eu vou colocar um segundo comando, que é o comando para abrir o Jupyter Notebook. Ou seja, ele vai abrir o Jupyter Notebook dentro dessa pasta. Então, vem aqui, ó, Jupyter Notebook e dou Enter. Ao dar Enter, ele vai abrir o Jupyter dentro daquela pasta. Se você observar, eu tenho aqui, ó, os dois arquivos que estão dentro daquela pasta. Então, o arquivo que eu vou abrir hoje vai ser esse aqui, ó, temporada 1, episódio 15, que é a parte 2 do dicionário. Então, aqui abri o Jupyter, já com as nossas codificações. Tá? Mas antes da gente ver os outros métodos que são utilizados no dicionário, vamos fazer uma revisão rápida aqui no que vem a ser dicionário. Dicionário é uma estrutura de dados que permite armazenar pares de chave e valor. E aqui tem algumas características. A primeira característica é a unicidade das chaves. Cada chave em um dicionário é única. Isso significa que não pode haver duas chaves iguais em um mesmo dicionário. Se você for criar um dicionário, você não pode criar, por exemplo, duas chaves e colocar o mesmo nome para essas duas chaves. Então, isso aqui é unicidade das chaves. A outra característica é a mutabilidade. Dicionários são mutáveis, o que significa que é possível adicionar, modificar, remover elementos após a sua criação. Assim como o dicionário ele é mutável, ele é parecido com a lista. Lembra que na lista a gente podia remover algum elemento da lista, acrescentar, fazer modificações. O dicionário também você pode fazer isso. Diferentemente da tupla. A tupla a gente não podia fazer nenhuma modificação nela. Depois que a gente cria a tupla, a gente não pode fazer modificações. A tupla já é imutável. O dicionário não. O dicionário é mutável. Você pode fazer modificações. E também tem a heterogeneidade. O que isso significa? Os valores associados às chaves podem ser de qualquer tipo, incluindo números, strings, listas ou até mesmo um outro dicionário. Então, você pode colocar vários elementos de vários tipos dentro de um dicionário. E a sintaxe para poder fazer o dicionário é você colocar o dicionário entre chaves. Lembra? A lista é entre colchetes, a tupla é entre parênteses e o dicionário é entre as chaves. Agora a gente vai ver alguns métodos que são utilizados no dicionário. Na primeira parte, a gente havia falado sobre alguns métodos. Hoje nós vamos falar sobre outros métodos.
Então, deixa eu resetar aqui as saídas das células. Então, vem aqui para eu resetar, kernel, vou restartar o kernel e limpar todas as saídas de todas as células. Então, clica aqui, restart, pronto. Agora as minhas células elas estão resetadas para a gente poder fazer bem do início. Então, o método que a gente vai ver agora vai ser o método POP. E o que esse método POP ele faz? Ele remove a chave especificada e retorna o valor associado a ela. Então, eu criei aqui uma variável com um dicionário. Então, tem aqui, ó, meu dic. Estou atribuindo ao meu dic esse dicionário aqui, ó, chave, o A, e o valor 1. A chave, um valor. B chave, 2 valor. C chave, 3 valor. Chave e valor são separados por 2 pontos. Tá? Chave, 2 pontos, valor. E aqui eu estou printando o meu dic. Eu estou printando o meu dicionário. Então, para eu executar essa célula, Shift e Enter. Então, eu tenho aqui, ó, minha chave com valor. Eu tenho meu dicionário. Agora eu vou colocar o método POP nesse dicionário e vou colocar a letra T. Então, o que ele vai fazer? Ele vai remover a chave especificada. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou pegando o meu dicionário, meu dic, que é esse dicionário aqui, ponto POP, e aqui eu estou colocando a minha chave T. Então, quando eu vier aqui executar essa célula, Shift e Enter, observe que eu estou printando o meu dic, que é o meu dicionário, sendo que a chave B com o valor 2, ela foi removida. Então, o método POP ele vai remover a chave especificada. Nesse caso aqui, eu especifiquei com a chave B. O próximo método que a gente vai ver é o método POP Items. O que esse método ele faz? Ele remove e retorna o último par chave-valor do dicionário. Ele, na realidade, ele sempre vai remover o último par chave-valor e esse valor que ele removeu, ele vai retornar. Então, para ficar mais fácil a gente entender, eu criei aqui uma variável, meu dic, eu estou atribuindo para essa variável esse dicionário aqui, ó. A, B, C, D, que são as chaves, 1, 2, 3, 4, que são os valores. E aqui eu estou printando esse dicionário. Então, eu vou executar essa célula, Shift e Enter. Então, eu tenho aqui o meu dicionário. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma segunda variável, que eu vou dar o nome de remove item. Essa variável ela vai armazenar o par chave-valor que foi removido. Então, para fazer isso, eu vou atribuir para essa variável nova que eu criei, remove item, eu vou pegar o meu dic, que é o meu dicionário que eu criei, e vou colocar o método .popItem. E aí eu vou printar o remove item e também vou printar o meu dic. Então vamos executar essa célula para ver o que vai acontecer. Então eu tenho aqui o meu dois prints. O primeiro print, que é remove item, eu tenho aqui o meu item removido, que é esse par chave valor, que é o D4. Observe que esse D4 aqui, ele é o último par chave valor do meu dicionário, D4. E o segundo print, o meu dicionário sem o par chave valor D4. Então, aqui eu tenho um dicionário sem o D4. Então, ele remove sempre o último par chave e valor. E o próximo método que a gente vai ver é o método clear. E o que esse método ele faz? Ele remove todos os elementos do dicionário, deixando vazio. Então, a gente vai ver aqui o exemplo. Eu vou executar essa célula aqui. Essa célula ela tem uma variável, meu dic, e nessa variável tem meu dicionário. A, B, C, as chaves, 1, 2, 3, os valores. Estou printando aqui o meu dic. Eu vou executar essa célula, Shift Enter, e aqui está o meu dicionário. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu dicionário, meu dic, e vou utilizar um método
clear. E aí eu pego meu dic clear, eu vou executar essa célula e vou printar o meu dic. Observe que o meu dicionário ele ficou vazio. E o método que a gente vai ver agora é esse setDefault. E o que esse método ele faz? Ele retorna o valor associado à chave especificada. Se a chave não existir, ele insere a chave com um valor padrão. E o valor padrão aqui é none. E retorna esse valor. Então, eu tenho aqui o meu dicionário, meu dic. Tá? Vou printar esse meu dic. Vou executar essa célula. Shift Enter. Então, está aqui meu dicionário, com duas chaves, A e B, e dois valores, 1 e 2. Nessa outra célula, eu vou colocar aqui um valor e vou atribuir esse valor ao meu dicionário, ponto, setDefault, e aqui eu estou colocando a minha chave, chave B. Observe que a chave que eu estou colocando aqui, ela está no meu dicionário. E aí eu estou printando o meu valor e printando o meu dicionário. Eu vou executar essa chave aqui. Então, observe que eu tenho aqui o meu valor, que é o 2, tá lá, que corresponde à chave B, que eu coloquei aqui, e o meu dicionário A1 e B2. Agora, eu vou colocar aqui uma chave que não contém no meu dicionário. Por exemplo, o C. O C não faz parte do meu dicionário. Então, vamos ver o que ele vai retornar. Vou executar essa célula aqui, Shift Enter. Como essa chave não tem valor, ele me retornou aqui none e acrescentou no dicionário a chave C com o valor none. Então, na realidade, ele faz o quê? Ele cria, se por acaso não tiver essa chave no meu dicionário, ele cria essa chave e atribui para essa chave o valor nome. Resumindo, se eu coloco aqui uma chave e essa chave está no meu dicionário, ele vai me retornar o valor daquela chave. Agora, se eu coloco uma chave que não está no dicionário, ele vai acrescentar essa chave no meu dicionário e vai atribuir o valor none para essa chave, bem? E o próximo método que a gente vai ver agora é esse dict from case. E o que esse método ele faz, o from case? Ele cria um novo dicionário com chaves a partir do interable fornecido e todos os valores inicializados com um valor padrão. Então, para a gente entender isso melhor, vamos vir aqui no exemplo. Então, eu criei aqui o meu dicionário, meu dic, e aqui eu tenho A, B, C, que são as chaves, 1, 2, 3, que são os valores. Eu estou printando esse meu dic. Então, eu vou executar essa célula, Shift e Enter. E agora eu vou utilizar o from key. Para utilizar o from key, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma segunda variável, meu dic underline 0, e aí eu estou pegando o meu dicionário que eu criei, que tem 3 chaves com 3 valores, e aí eu estou colocando um método from case. Esse método ele recebe 2 parâmetros. Quais são os 2 parâmetros? O dicionário que você quer manipular, no meu caso aqui é o meu dic, e o segundo parâmetro é o valor que eu quero que as minhas chaves desse meu dicionário passam a ter. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui 3 chaves. Cada chave tem um valor diferente. Mas agora eu quero que essas chaves passam a ter como valor o valor 0. Então, ele vai vir aqui nesse dicionário, vai fazer uma interação nesse dicionário e aí vai substituir todos os valores desse dicionário com o valor que eu coloquei aqui, nesse caso 0. Então, agora eu estou pegando aqui o meu print com esse novo dicionário, vou executar essa célula, Shift e Enter. Observe aqui que ele pegou as chaves ABC, está aqui, ABC, e atribuiu para essas chaves o valor 0, 0, 0, 0.
E aí, por exemplo, eu não quero mais 0, eu quero que todas as chaves tenham o valor 5. Então, eu coloco 5 aqui e executo de novo essa célula. Agora, todas as minhas chaves estão com o valor 5. Lembrando que ele não altera os valores das chaves do dicionário original. Ele simplesmente cria um novo dicionário, e aí esse novo dicionário é que passa a ter os valores das chaves como sendo 5. E agora a gente vai aprender como é que se popula um dicionário. Então a gente já aprendeu a construir um dicionário da seguinte forma: a gente cria uma variável igual, abre e fecha as chaves. Entre essas chaves a gente coloca chave, dois pontos, o valor, vírgula, chave, dois pontos, o valor. Só que se a gente for criar um dicionário que tenha, por exemplo, 5.000 chaves, você fazer isso na mão é muito complicado. Então, dá para a gente poder fazer isso de forma automática. E, para isso, a gente vai utilizar o laço for. Só para vocês entenderem mais ou menos como é que vai funcionar, então, o que eu tenho aqui? Eu estou criando uma variável, eu botei aqui meu dicionário. Esse dicionário vai ser um dicionário vazio. Abro e fecho chaves. Então, é um dicionário vazio. Agora eu vou utilizar o laço for, e esse laço for, ele vai ter 10 loops. Como assim 10 loops? Que depende do range que eu estou colocando aqui. Ó. Observe que eu estou colocando de 0 até 10, então ele vai ficar assim, 0, 1, 2, 3, até 9. Ah, mas você não colocou 10? Eu coloquei 10, mas esse 10 ele não entra. Então ele vai de 0 a 9. A cada loop que ele dá, ele muda esse valor. 0, 1, 2, 3, até 9. E esse valor vai para onde? Vai para essa variável que eu estou colocando aqui. Ó. Então, ó, for i, que é minha variável, poderia colocar qualquer nome ali, mas eu estou colocando a letra I, poderia ser N, J, uma palavra, enfim. Mas eu estou colocando I in range de 0 a 10. Lembrando que o 10 não entra, vai ser de 0 a 9. Então, toda vez que esse loop modificar, ou ocorrer o loop, esse valor vai vir aqui para dentro dessa variável. Então, essa variável já começa com o valor 0. Fez um loop, 1. Mais um loop, 2, 3, 4, até 9. Eu estou criando aqui meu dicionário, que eu criei aqui, ó, meu dicionário, aqui entre o colchete, vai ser minha chave. E aí, como é que eu estou colocando essa minha chave aqui dentro? Então, eu coloco um F, abro e fecho aspas, para dizer que isso é uma string. Mas por que tu colocou esse F aqui? Esse F, eu só coloquei ele aqui para dizer o seguinte, que essa string que eu vou colocar aqui, ela é uma variável externa. Ou seja, tá vendo que esse i aqui, ele não está vindo daqui, ele está vindo do meio externo. Então, se ele está vindo do meio externo, eu tenho que colocar esse F aqui e abro e fecho chaves dentro das aspas. Aí eu posso colocar uma variável externa. E aí vai receber quem? Vai receber o meu valor. Nesse caso aqui, o i. Então, vamos partir do início do loop. Então, vamos supor que eu tenha o primeiro loop. No primeiro loop, o u tem qual valor? 0. Então, esse 0 aqui, ele vem para cá, não é isso? 0. Como ele está entre aspas simples, esse 0 aqui é uma string. Então, minha chave vai receber quem? Vai receber esse valor. Mas quanto vale o i? Não vale 0? Então, aqui é 0. Isso aqui é o operador de multiplicação. Então, é 0 vezes 0. 0 vezes 0, 0. Então, a primeira chave do meu dicionário é 0. E qual é o valor? Valor 0. Então, essa chave vai receber esse valor.
foi para o segundo loop. O segundo loop, essa variável i passa a ter que valor? 1. Então, eu tenho aqui ó, esse i valendo 1. Como ele é uma string, passa a ser a minha chave 1. E essa chave 1 vai receber que valor? 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Então, essa minha chave 1 passa a ter o valor 1. Aí vai para o próximo loop. O próximo loop, o i vai passar a ser valor 2. E aí, esse i passa a ser 2. Ele é uma string 2, que é minha chave. E essa chave 2 vai receber que valor? 2 vezes 2. Vai passar a receber o valor 4. E assim, a cada loop que acontecer, 3, 4, 5, 8, 9. Vai chegar ao valor 9, que é o valor máximo. Ah, mas aqui o range não é de 0 a 10? Não vai de 0 até 10? Vai de 0 até 10, mas só que esse 10 aqui ele não entra. Então, é de 0 a 9. São 10 loops. Então, como esse 10 não entra, o máximo de valor que esse i vai ter é 9. Então, esse 9 vem para cá, 9. Agora, isso aqui passa a ser a chave 9. E essa chave 9 vai receber que valor? 9 vezes 9, 81. Vai receber o valor 81. Quando acabar essas 10 interações, ele sai do loop for e vai printar o meu dicionário. Vamos ver os valores que vão aparecer nesse dicionário. Shift e Enter. Observe aqui ó, que eu tenho a chave 0, ela recebe valor 0. Chave 1 recebe valor 1. Chave 2 recebe valor 4, ó, que é 2 vezes 2. Chave 3 recebe valor 9. Ó, chave 9 recebe o valor 81. Populei aqui o meu dicionário com 10 chaves. Se eu quiser, por exemplo, aumentar a quantidade de chaves, botar 1000 chaves, é só eu vir aqui e mudar essa faixa, botar de 0 para 1000. E aí eu colocando, sei lá, vou botar aqui 20. Se eu colocar aqui 20, Shift e Enter, observe que ó, já foi para de 0 a 19. 20 chaves. Então, se eu quiser 20, 30, 1000, 10.000, 1 milhão, é só eu alterar essa faixa. Agora, observe bem, aqui eu coloquei as minhas chaves, eu aproveitei o próprio número para ser as minhas chaves. Mas vamos supor que eu queira colocar chaves diferentes. Uma palavra, por exemplo, escrever as chaves. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente vai vir aqui ó, e vai criar um dicionário a partir de listas. Então, nesse caso aqui, como é que eu faço isso? Eu crio duas listas. Uma lista vão ser as minhas chaves. A outra lista vai ser os meus valores. Tem que observar o seguinte, que a mesma quantidade de elementos que eu tenho em uma lista, eu tenho que ter em outra, para poder fazer a correspondência chave-valor. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma variável, que eu dei o nome de lista-chave, e aqui eu criei chaves. Eu tenho A, B, C, D e E. Poderia colocar aqui palavras, tá? Mas eu estou colocando aqui letras. E uma segunda lista que eu dei o nome de valor. 1, 2, 3, 4, 5. Poderia ser também qualquer tipo de elemento ali. Tá? Nesse caso, eu estou colocando números. E observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos dessa lista e 5 elementos nessa lista. Então, tem que ter a mesma quantidade para poder ter a correspondência. A estrutura aqui de baixo é bem parecida com a anterior. Tem algumas modificações. Então, o que eu faço aqui? Eu crio um dicionário vazio. Então, está aqui, ó, dic lista, recebe um dicionário vazio. E aí, eu vou utilizar o laço for.
Então, for i in range. Esse range, ele vai de 0 a quanto? Observe que eu coloquei aqui, ó, len, lista, chave. Esse método len, ele é utilizado para saber a quantidade de elementos que eu tenho numa lista. Então, se eu coloquei len, lista, chave, esse len, lista, chave, ele vai contabilizar a quantidade de elementos. Nesse caso aqui, eu tenho 5. Então, nesse range aqui, vai aparecer o número 5 aqui dentro. Então, vai ser de 0 a 5. Lembrando que o 5 ele não entra. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4. 5 elementos de 0 a 4. Então, esse for, ele vai ficar dando um loop quantas vezes? 5 vezes. E esse valor de i, ele vai variar 0, depois, no próximo loop, 1, no próximo loop, 2, no próximo loop, 3 e no próximo loop, 4. Então, ele vai variar de 0 a 4. Eu vou utilizar esses valores de 0 a 4 da variável i como índice. E esses índices vão ser utilizados para acessar os elementos dessas listas. Lista-chave e lista-valor. Então, cada vez que o for acontecer o loop, eu venho aqui, ó, no meu dic lista, que é o meu dicionário vazio, e aqui eu tenho a minha lista-chave e o i está sendo o índice dessa lista-chave. E aqui eu tenho o lista-valor e o i está sendo os índices dessa lista. E aí, a cada loop que acontecer, eu vou ter índice 0 aqui e o índice 0 aqui. O índice 0 aqui e aqui, eu vou acessar o elemento A, que vai passar a ser minha chave, e vou acessar o elemento 1 dessa lista, que vai ser o meu valor. Aí, quando o i mudar de valor, for para 1, eu vou acessar o índice 1 dessa lista e o índice 1 dessa lista. Quando o i for para 2, vou acessar o índice 2 dessa lista e o índice 2 dessa lista. Então, à medida que o i for mudando, o índice dessas listas vão mudar e eu vou obter os elementos dessas listas como sendo a minha chave com o meu valor. Com isso, deixa eu botar aqui para rodar, para executar, Shift Enter, eu vou ter aqui, ó, cada elemento dessa lista vai ser minha chave, A, B, C, D e E, e cada elemento dessa minha outra lista, 1, 2, 3, 4, 5, vão ser os meus valores. Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, finalizamos esse assunto sobre dicionário. Vimos na semana passada e nessa semana tudo sobre dicionário. E lembrando que esse material ele vai estar disponível no meu GitHub. E para você ter acesso, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. E eu vou te fazer um pedido extremamente especial. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aperte o botão aqui de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar novos vídeos. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo para estar nos ajudando. E muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aqui até o final. Fique com Deus e até a próxima.